e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia! Hoje, 2 de novembro, dia de finados. Momento de homenagearmos pessoas queridas que não estão mais aqui conosco. Na edição de hoje, vamos saber como lidar com o luto. Por que falar de morte ainda é tão difícil? No estúdio, a gente vai conversar com o psicólogo Rodrigo Tavares. Novembro Azul, mês de conscientização à saúde do homem. Vamos saber como identificar os sintomas e as formas de tratamento do câncer de próstata. Fica comigo, o programa Saúde Você está no ar. Todo sábado você já sabe, né? É o dia do nosso encontro de todo fim de semana. Então quero te fazer um convite. Fica comigo até o fim, o programa está repleto de muita informação. Vamos começar. Estudos apontam que quase metade dos casos de câncer estão ligados a fatores de risco. O cigarro é um deles. Agora, uma pesquisa comprovou que o álcool também está ligado ao aparecimento de tumores. Outro fator de risco que pode ser evitado. Confira. Cigarro, obesidade e sedentarismo, consumo de álcool. Quais destes fatores estão ligados ao aumento da chance de uma pessoa ter câncer? Cigarro. O álcool eu não consigo associar o álcool ao câncer. Um relatório divulgado pela Associação Americana de Pesquisa do Câncer revelou que qualquer quantidade de álcool tem relação direta com ao menos 6 tipos de câncer. Não importa se você está bebendo vinho, cerveja ou destilados, etanol. Quando você bebe o etanol e ele é degradado, ele é absorvido, ele é degradado pelo corpo, ele é metabolizado, ele libera toxinas. Essas toxinas, elas vão danificar as células, vão danificar o DNA. E o DNA danificado, você acaba gerando erros nas células e elas podem acabar aumentando a chance de você ter a célula cancerígena, a célula do câncer. Como forma de prevenção, o relatório americano sugere a realização de campanhas públicas para informar sobre a relação que existe entre o álcool e o desenvolvimento de câncer. Hoje, segundo o estudo, 40% de todos os tipos de câncer estão diretamente relacionados a fatores modificáveis, ou seja, ao nosso estilo de vida. Um câncer de mama aos 31 anos, com os filhos ainda pequenos, fez Renata adotar hábitos ainda mais saudáveis. O uso de álcool deu lugar ao autocuidado. É convicção, vira hábito. A bebida não tomo, obrigada. Amo suco de tomate, água com gás. Foi para outro lugar. É isso aí. Olha só, hoje é dia de finados. É comum que as pessoas visitem os cemitérios, acendam velas e façam orações pelos que já partiram. Mas como lidar com a perda? Para falar sobre este assunto, vamos receber aqui no estúdio o psicólogo Rodrigo Tavares. Rodrigo está aqui com a gente, vai participar do programa para a gente falar sobre um tema ainda tão difícil de lidar, né? Que é o luto. Primeiramente, Rodrigo, seja bem-vindo ao Saúde Você. Bom dia. Bom dia, Joana. Obrigado por me receber aqui. A morte faz parte, né, da vida. Pode acontecer, é inevitável, vai acontecer com todos nós. Mais cedo ou mais tarde, ou a gente perde a vida ou vai passar por um momento de perda na família. Enfim, por que ainda é tão difícil passar pelo luto, sendo que a morte é inevitável? Joana, essa questão do luto, ele não se restringe meramente à morte. Porque quando a gente fala da morte, a gente está falando da perda física de algo, né? Mas a gente tem que lidar também com o estatuto do simbólico. O que é que aquela morte representa para nós? Ou melhor, não que aquela morte, o que é que aquela perda representa para nós? Podemos falar, né, nessa situação de luto, não de morte, mas de perda, onde perdemos algo que representava uma importância para todos nós. E eu acredito que esse tema seja um tabu, porque devido à sua dor, a natureza desse tema, ela é de muita dor.
coisa do qual a gente não está muito acostumado a se conectar, né? Que a gente evita a todo custo. Se tiver uma pedrinha no seu sapato, o que é que você faz? Você tira. Imagina então quando aquela pedrinha está dentro do nosso coração, na nossa emoção. A gente também quer se livrar disso, né? Por isso que a gente vem tratar, dentro da situação do luto, das 5 etapas do luto, né? Que é a primeira etapa é a negação, a barganha, a raiva, a tristeza e, por fim, a aceitação. Não necessariamente nessa ordem, né? E muitas vezes elas se retroalimentando. E aí, muitas pessoas passam pelo luto de forma a se isolar. Sim. E isso acaba levando a uma consequência de adoecer mentalmente. Qual é a forma correta, não sei se a palavra é correta, mas qual é a forma natural de se passar por um luto, de viver esse momento? Joana, a gente pode estabelecer que não haveria uma regra necessariamente para poder vivenciar o luto, mas que a gente teria alguns mecanismos mais saudáveis para tal. A gente pode entender que nessa primeira etapa, como eu falei, da negação, a gente pode entender ela como uma falta de realização daquela perda. Então, um dos pontos essenciais para que a gente possa lidar com isso de maneira saudável é poder compreender a perda, aceitar que perdemos. Aceitar que perdemos, claro, vai vir com um processo de dor. Uma das coisas mais danosas que pode acontecer num processo de luto é você ficar se negando a vivenciá-lo. Não sinta dor, esqueça isso. E a gente pode ter até situações, como Freud vai trazer no livro Luto e Melancolia, o caso de um garoto que, ao perder seu animalzinho de estimação, um gatinho, ele não realiza aquela morte e no dia seguinte ele está miando. Ou seja, ele introjeta o objeto perdido dentro de si. Eu já tive situação aqui dentro da nossa cidade em que eu vi senhoras carregando um boneco, chama Baby Alive, eu acho. Sim, sim. E tratando como se fosse um filho real. Ela, naquele momento, ela psicotizou aquela perda dela. E ela transferiu para esse objeto todo o afeto que ela tinha por aquele filho que ela perdeu. Por isso é tão importante, né, Rodrigo, a gente quebrar esse tabu e trazer esse assunto do luto para dentro de casa, para aquela conversa com os filhos. Sim. Qual seria a idade adequada? Tem uma idade adequada de começar a falar de morte dentro de casa? A gente sabe que algumas pessoas até evitam de levar os filhos para participarem de velório, né, de enterros, porque tem esse tabu realmente em torno desse assunto. Isso pode ajudar? Joana, a idade adequada começa a partir entre os 7 e os 10 anos, quando a criança começa a ter uma maturidade emocional, uma compreensão das suas emoções. Porque a perda, né, o luto, ele, na verdade, ele é uma emoção que chega muito impactante. O luto, ele se constrói em cima de outros lutos. Não existe um luto isolado, uma perda se constrói em cima de outras perdas. E a criança, ela passa pelas primeiras perdas na infância, né? A perda da identificação com a mãe, a perda da própria infância ali, de alguns conceitos muito inocentes. Mas a perda de algo para ela vai ter que maturar isso. O que eu diria ser mais adequado é que a partir dos 10 anos, isso pode ser mais explanado para a criança, porque ela já vai ter também uma noção mais subjetiva das coisas. Se a gente esconde demais, a gente vai estar também fragilizando essa criança a longo prazo. Uma criança que não vai saber lidar com as perdas. E aí, quanto tempo dura um luto? Varia de pessoa para pessoa, ou a pessoa... Eu já ouvi, né, comentários de dizer que o luto tem que durar 1 ano. Durante 1 ano a pessoa fica ali naquele processo. Isso é verdade ou é independente de pessoa para pessoa? Eu acredito que seja independente de pessoa para pessoa. Entretanto, lutos, quando são rápidos demais, são danosos. Quando são longos demais, também são muito danosos. A gente tem que ter o tempo de realizar a perda, compreender o que perdemos, entender o significado daquilo que perdemos dentro da nossa vida. Lançar essa pergunta:
o que eu perdi no outro que se foi. Seja dentro de uma perda de uma vida, seja dentro de uma perda de uma relação, mas o que eu perdi dentro desse outro. E aí tem gente que vive o luto, chora muito, comunica muito, sempre está falando daquela pessoa que se foi, já outras pessoas se isolam, né? Isso varia muito, né, Rodrigo, de pessoa para pessoa, Varia. a forma de viver o luto. Porque aí vem também de cada pessoa. Tem indivíduos que não desenvolveram laços ou confiança suficiente para poder dialogar com outros. Mas o mais importante disso é que a gente possa, com o tempo, introjetar o que foi perdido dentro de nós, recriar aquilo que foi perdido. Muitas vezes, de repente, você tem um paciente, uma pessoa, um amigo que perdeu um ente querido e ela começa a fazer jardinagem. E aí você, pergunta, ué, de onde veio isso? E ela faz, eu não sei. Aí você vai, ué, a sua avó que você perdeu não era aquela que você dizia que tinha um dedinho verde e gostava de criar de plantas? Veja, nesse momento, ela recriou aquele simbolismo daquela pessoa dentro de uma atividade de criação, uma atividade estética, porque o luto ele passa por essa situação de rituais. Nós temos que ter rituais, certo? Em todas as culturas temos rituais de despedida daqueles que partiram para que a gente possa ressignificar. É um problema quando a gente faz essa ressignificação pelo resto da vida. Nunca superarei, nunca terei outro amor, nunca terei outra pessoa. Você precisa introjetar aquilo que foi perdido dentro de si, porque isso constrói base para uma nova relação, para um novo conhecer de si e com o outro. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, principalmente hoje, né, dia de finados, foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa assistindo, muitas vezes revive aquele momento e você pôde nos dar essa ajuda aqui também para quem está em casa. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Joana. É isso aí, gente. Com essa mensagem, tá? A gente faz um rápido intervalo comercial, não sai daí, porque na volta tem muito mais. Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Os adultos sempre dizem pra gente ter muito cuidado na praia.